Irmãos, um bom dia. Paz do Senhor mais uma vez. Nós estaremos aqui diante de um tema muito importante para a visão cristã de todas as realidades. Desculpa, Igor. O tema é justificação e eu gostaria que um dos irmãos pudesse, por favor, ler para mim em Romanos, e aí em voz alta, e em seguida um outro irmão pudesse orar. Por favor, gostaria que vocês pudessem, o irmão ou a irmã que pudesse ler capítulo 3, do verso 21 até o verso 26. Capítulo 3, do verso 21 ao 26, o irmão Alan aqui se prontificou. Por favor. Verso 21. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Que essa justiça de Deus seja compreendida pelos nossos corações. Quem pode fazer a oração para iniciarmos? Euler. Senhor Deus, nós agradecemos o Teu nome, porque hoje podemos compreender, através do Espírito Santo, que fomos feitos justos pela cruz de Cristo. Obrigado pela obra perfeita, consumada na cruz do Calvário, que possamos compreendê-la ainda mais hoje. Abençoe o pastor que estará ensinando a nós, e abençoe também os nossos corações com essa aula, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu vou estar utilizando como base o livro do Herman Ridderbos, Teologia do Apóstolo Paulo. O holandês Herman Ridderbos tem um material muito bem feito e tenho certeza de que se os irmãos adquirirem esse livro não vão se arrepender. Usei também outros autores para esse trabalho que foram apoios dentro da perspectiva, ou seja, eles não estão dentro dos textos do slide, mas eles estão dentro das composições de argumentação, como Sproul, como Stott, a W. Pink eu também dei uma pincelada, mas mais o Sproul, o Stott e basicamente o Herman Ridderbos. A palavra dikaion, que é a palavra justiça em grego, vai aparecer um montão de vezes aqui e durante todo o Novo Testamento ela é mencionada. A gente entende a palavra justiça de um modo muito próprio, muito particular hoje. Por exemplo, a gente divide coisas tais como justiça do trabalho, justiça eleitoral. A gente pensa numa balança e pensa de que a medida certa das leis deve ser aplicada para que haja justiça. Basicamente, a nossa estrutura de pensamento sobre justiça corrobora esse tipo de entendimento. Todavia, quando a gente vai para as Escrituras, é preciso que a gente se volte para ela, para entender dentro dela o que é essa palavra justiça e o que essa palavra justo também quer dizer. Eu vou começar então numa progressão, ou seja, eu vou trabalhar as temáticas crescendo até que a gente vai chegar na discussão sobre atribuição ou imputação, que é o último tema de hoje. A gente vai começar sobre a perspectiva da revelação da justiça e vai até a ideia da imputação, da justificação baseada, ou seja, a imputação baseada nessa justificação. Aí para isso eu gostaria que você pudesse caminhar comigo, por favor. E no segundo slide você vai encontrar a revelação da justiça de Deus. Aqueles que caminham comigo em discipulado já tiveram no meio do ano passado algumas temáticas parecidas com o que vão ouvir. Então não acho que a preocupação seja talvez de se ouvir ou não, mas se ficou lá no coração ou não. A revelação da justiça de Deus. Para isso eu gostaria que você pudesse estar em Romanos e viesse até o capítulo 1 de Romanos,
onde nós vamos encontrar o verso 18, nos dizendo o seguinte. Dê uma olhada, por favor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Se você caminhar 2 versos anteriores, você vai encontrar assim. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A palavra revela aparece aqui 2 vezes, para ira e também para justiça. Então, a palavra revela, nos tornar aqui evidentes, tanto o Evangelho e a justiça de Deus, quanto também a própria ira de Deus, nos chama a atenção para determinado tipo de percepção. Dá uma olhada no slide primeiro. Está dito assim, ó, em Romanos, sua epístola mais sistemática, o próprio Paulo toma como ponto de partida a revelação da justiça de Deus para toda a exposição do Evangelho como um todo. Por que eu escolhi a revelação da justiça de Deus como um ponto inicial para falar sobre justiça e justificação? Porque os irmãos devem ter observado de que a longa exposição paulina do verso 16 em diante parte da justiça. Como assim? O Evangelho se revela. E essa justiça é o primeiro tema de Paulo. Olha de novo. Verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em seguida, vocês devem lembrar que o capítulo 1 nos remete para a decadência humana em face da idolatria e de como os seres humanos se tornaram depravados com a idolatria dos seus corações, certo? Quando você está apresentando o Evangelho para alguém, que tipo de caminhos você costuma tomar? Eu vou te dizer alguns que eu tomo. Eu, às vezes, pego aquela jogada simples, criação, queda e redenção e consumação, e aplico isso com as explicações. Não sei se você faz isso. Alguém faz desse modo? Sim. Às vezes eu pego a coisa mais do ponto de vista de pegar o problema do mal e mostrar como o problema do mal não se resolve com elucidações sobre questões humanas, né? Tipo, o problema do mal é um negócio que, se você não tiver a revelação do Evangelho, você não fecha essa conta do problema do mal. Aí, às vezes, eu vou por esse caminho explicativo. Que legal! Paulo começou a explicar o Evangelho do tema justiça de Deus. Isso é interessante. Por onde ele quis começar a explicação do Evangelho? Pela revelação da justiça de Deus. Isso, por si só, já é algo interessante. Eu confesso para os irmãos que eu não tinha notado isso. Como assim? Eu não tinha notado. Não que ele não comece a explicar o Evangelho. Eu sei que ele começa a explicar o Evangelho aqui. Mas eu não tinha notado que a primeira doutrina que ele usa para explicar o Evangelho é a justiça de Deus. E isso é significativo. Nós devemos, minimamente, falar assim, legal. Ele usou um caminho que às vezes eu não uso. Eu vou ser sincero, eu não uso. Eu nunca comecei a explicar o Evangelho para alguém, não sei se você já fez isso, pela justiça de Deus. Mas foi aqui que Paulo fez. Ele começou pela justiça. Tema de Caion. Caminhando, o capítulo que nós encontramos aqui, então, usa a palavra revela. E o ponto 2 da nossa aula é o seguinte: o caráter escatológico da justificação. Mas já está no ponto 2? Já está no ponto 2? Não, é porque assim, eu ressaltei a palavra revela. E ressaltei que justiça é o primeiro tema que Paulo usa para explicar o Evangelho em Romanos. Ponto. Agora, por que eu ressaltei revela? É porque essa palavra revela é a mesma palavra para Apocalipse, ou apocalipte, ou algo derivado disso. Ou seja, revela mesmo. Revela de revelação profética, revela de mostrar. Então, essa palavra que você encontra aqui, porque a justiça de Deus se revela, ou seja, a justiça de Deus revela-se como um apocalipse, ou seja, como um princípio escatológico. E é aí que eu queria parar e refletir com os irmãos. Olha o ponto 2 do slide. Para entender corretamente o importante tema da justificação pela fé, é necessário, acima de tudo, uma percepção da maneira como este se encontra ligado à estrutura básica, escatológica, cristológica da pregação de Paulo, mostrada no capítulo 2. E, por assim dizer,
como ele origina-se organicamente dessa pregação. Capítulo 2 do livro do Ríderos. É importante perceber que quando nós estamos falando sobre a revelação, Paulo principia pela justiça, mas é claro, ele vai depois reorganizar as questões como a gente costuma fazer. Ele vai falar da queda, ele vai falar da redenção, ele vai falar de como vivem os crentes, né? A gente vai ter hoje Romanos capítulo 8. Então Paulo vai usar uma caixinha parecida com a nossa. Mas aqui ele apresenta a justiça de Deus como um cumprimento escatológico. Eu preguei sobre isso ano passado, quando falei de justiça de Deus em Romanos. A justiça de Deus é uma proclamação escatológica que já vinha sendo anunciada no Velho Testamento. Logo, a justiça de Deus, ela já era esperada pelos judeus, já era alguma coisa que os judeus queriam. Olha o slide de número 3 ou 4 aí desse movimento. Isso é indicado claramente até mesmo no modo como esse tema é discutido 2 vezes na Epístola aos Romanos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e depois no 3:21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Se manifestou, se revelou. Ou seja, mas agora. Mas agora significa que existe um momento presente ali para a epístola, onde a escatologia é revelada. Significa que até um determinado momento não havia um cumprimento dessa escatologia, dessas últimas coisas. Mas na cruz do Calvário, Deus revela a sua justiça, cumprindo profecias anteriormente feitas. Logo, a cruz do Calvário revela escatologicamente a justiça de Deus. A cruz do Calvário é uma revelação que já estava sendo anunciada. Às vezes, nós não percebemos isso como deveríamos. A palavra aí, apocalipto, está aí em seguida como revelação, né? A palavra está constando aí em seu original. Mas eu gostaria que os irmãos pudessem ir comigo a Malaquias, por favor, e fazer um movimento de Velho Testamento. O profeta Malaquias é o último livro aí que se encontra no Velho Testamento. Essas coisas eu estou falando bem devagar, porque elas precisam ficar bem claras para todo mundo que vai explicar a justificação. Dê uma olhada no capítulo último de Malaquias. O profeta Malaquias vai dizer assim, pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o quê? O sol da justiça. Na Septuaginta é a mesma palavra de justiça do Novo Testamento, trazendo salvação nas suas asas. O que a gente encontra em 1,17? De que o Evangelho é salvação e é revelação de justiça. Então a gente tem aqui as duas palavras que estão sendo colocadas por Malaquias. Mas repare que ele começa o capítulo 4 dizendo que vem o dia do Senhor. Então, a revelação desse dia é a revelação que Malaquias está apontando. E dá uma olhada ali, 2b, né? Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Os profetas tinham um jeito muito próprio de externalizar a alegria futura, né? Bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Repare que o verso 3 é uma preparação não cumprida. O verso 2 é cumprido e o verso 3 é para o grande dia que ainda há de se completar. Ou seja, você tem o grande dia e você tem outro grande dia que o Senhor Jesus vai voltar. A gente lê em Apocalipse o modo como ele vai voltar, desbaratando todo mundo que permanece rebelde a ele, a fio de espada. Verso 4, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, qual prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos seus filhos aos seus pais, para que não venham e castigue a terra com maldição. Esse dia do Senhor se cumpre escatologicamente, o da salvação, na cruz do Calvário. A justiça, o sol da justiça raiou na cruz.
Logo, a cruz revela a justiça profeticamente anunciada. Por que isso é importante? Porque a cristandade média parece não compreender que Jesus Cristo cumpre profecias estabelecidas, ou esquecer-se disso na anunciação da justiça de Deus. Todas as vezes que Deus fez um juízo terrível, vocês devem lembrar no Velho Testamento, ele anunciou que ia fazer o juízo terrível. Desde Cã e depois os cananitas, até os 100 e tantos anos, sei lá, que levou para fazer a arca, até, vou acabar com Sodoma e Gomorra, ele fala para Abraão, entende? Tem todo um movimento de anúncio profético de coisas que iriam ser feitas. Por que isso é importante? Porque quando Deus anuncia e cumpre, a palavra de Deus fiel permanece. E aí você, Deus prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu. Isso, essa questão de promessa e cumprimento, reforça o caráter fiel da palavra de Deus. Por isso a ideia do evangelho ser o cumprimento, não apenas uma coisa que aconteceu ali no século I. Apareceu um Jesus pregando, filho de Deus, glória a Deus. Não. O fato de Jesus ser cumprimento profético reforça as palavras do próprio Deus. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa qualquer. Jesus ser cumprimento profético, a cruz ser cumprimento profético do sol da justiça, é importante no modo como as Escrituras reforçam a fidelidade da palavra de Deus, de que Deus cumpre suas promessas. Isso, é pequeno? Não sei, eu acho que não. Eu acho que é importante ressaltar de que a cruz cumpre as profecias do Velho Testamento sobre a justiça. Gálatas 3:21, vamos lá. Alguém pode ler pra gente Gálatas 3:21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, procedente de lei. O que acontece aqui? Será então a lei contrária às promessas de Deus? Claro que não. Acabamos de ver que as promessas de Deus quanto ao sol da justiça raiar na cruz do Calvário são cumpridas. Mas também Jesus cumpre toda a lei. Então está tudo sendo cumprido profeticamente. Então, não. De fato, nós temos um Deus que se revela e um Deus que promete e cumpre essa revelação. Isso é importante. Isso é importante. Alguma pergunta, meus irmãos? Ou algum comentário que queiram fazer? Que eu ainda vou entrar nesse tema um pouco mais. Alguém aqui já tinha, talvez não tinha notado a importância da cruz ser um ato de cumprimento profético? Isso soou novo ou diferente ou substancialmente importante para você? Participe da aula, é importante que não é uma pregação. Foi particularmente diferente isso, importante? Desde quando estudando 1 Pedro mostra isso, que a cruz é um cumprimento. Que Cristo viria, o Espírito do texto viria, os profetas anunciaram. Se olhar até mesmo para Atos 2, os profetas, Pedro cita os profetas, fala que a cruz... O que fizemos aqui hoje foi lembrar que Pedro também estava apontando para o Pentecostes, não como, caramba, o Espírito Santo desceu. Não, muito bem. O Espírito Santo foi prometido. A cruz foi prometido. O sol da justiça foi prometido. Então, o que é isso? É um escatom consumado na cruz do Calvário. Uma revelação consumada. E isso é importante pra caramba. Reforça o caráter fiel das Escrituras. Reforça o caráter de que Deus prometeu e cumpre. Reforça todas essas coisas. Amém? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Contribuir com alguma coisa? Fica à vontade também. Alguma coisa? Não? Fala. Nesse momento que eu acho que entendi mais precisamente o que você quer dizer quando você disse que você usou essa palavra, um escatom foi cumprido quando Cristo foi morto na cruz e ressurreto. Porque até você falar desse jeito, eu estava pensando quando eu penso em escatologia, eu penso no fim das coisas. Olha aí, é verdade. Só que trazer esse ponto agora me fez enxergar a justificação como uma profecia que viria e que foi cumprida. E isso por si só é um escatom, né, como você disse. É porque exatamente o que você falou. A gente pensa em escatologia como coisas não cumpridas, mas não é o correto. O próprio livro de Apocalipse traz narrativas já cumpridas ali. Entendeu? Boa sua colocação.
Mais alguém? Não? A revelação da justiça no judaísmo não tinha essa perspectiva. No judaísmo, a perspectiva era de um último do último dia. Não era algo como nós encontramos aqui. A perspectiva do judaísmo era de que o grande dia seria aquele último e aí nova criação, final de Isaías, todo mundo vivendo num mundo de paz. Então, na concepção judaica, você não tem um tipo de ressurreição que seja antes, mesmo no judaísmo que cria na ressurreição, como, por exemplo, os judeus com quem Jesus combatia e confrontava, que eram os fariseus que criam na ressurreição. Repare o que Marta diz junto com Maria quando Lázaro está morto há 4 dias. Né? Ela diz, eu sei. O que ela fala? Que no último dia ele haverá de ressuscitar. Mas no último dia ela não consegue ver um escatom que não seja o que todo judeu crê, que é no último do último dia. Então essa ideia de Deus fazer um escatom concluído antes é uma antecipação inconcebível para o judeu. Mas olha só, vamos lá. Olha o próximo slide. A revelação da justiça de Deus no judaísmo. Tá bom? Para o judaísmo, a essência da justificação divina encontrava-se no fato de que esta ocorreria no futuro e no julgamento divino. No fato de que a vida como um todo consistia justamente numa preparação para isso. E que, portanto, seria blasfêmia desejar antecipar esse julgamento que pertence somente a Deus. Ou seja, aqui você tem uma contrariedade fundamental, que é a ideia de que, como é que pode você estar dizendo de que Deus revelou a justiça se Malaquias está dizendo que é no último dia em que os ímpios serão pisados e que tudo mais. O judeu ele não concebe essa ideia de antes do último dia acontecer cumprimentos que para ele só estão unidos no último dia. Dê uma olhada aqui, por favor, no próximo slide. Em contraste com isso, Paulo prega agora a revelação desse veredito de absolvição por Deus e da impunidade. Entenda a impunidade como não punição dos culpados neles mesmos, nele baseada para todos que creem. Uma justiça que não pode ser mais tratada em termos de espera e incerteza, mas sim em termos de uma questão concretizada e na certeza da fé, que já contém dentro de si a certeza de toda a salvação escatológica. Aqui o caráter de cumprimento escatológico, cristológico da pregação de Paulo é desenvolvido numa inversão tão completa da doutrina judaica da redenção que se pode dizer que é inconcebível haver uma antítese mais fundamental. Ou seja, nós estamos tratando aqui de algo que, para que o judeu visse da mesma forma, ele era ensinado de que o último dia era o último dia do julgamento, era o último dia do fim dos ímpios, era o último dia da restauração de Sião, era o último dia em que todos os povos voltariam a Sião e adorariam, era o último dia do último dia do último dia. E Paulo está dizendo que esse último dia foi cumprido. Ele foi cumprido em Jesus na cruz do Calvário. O julgamento de Deus foi feito ali. Deus encontrou Israel culpado e o povo santo de Deus foi morto em Cristo Jesus e ressurreto e recriado no próprio Cristo 3 dias depois com a ressurreição. Isso era demais da conta. Não dava para entender isso senão pelo Espírito. Portanto, não somente a ideia do Cristo crucificado, o rei Davi, o rei davídico crucificado, é uma ideia extremamente forte para o judeu de ser concebida, como é que pode o descendente de Davi ser o Cristo morto, como também a própria revelação de justiça ser algo muito antagônico ao pensamento deles. Logo, para o judeu se converter, ele precisaria reler a Bíblia à luz do Messias. Ele precisaria reler o juízo à luz do Messias, precisaria ler a justiça à luz do Messias. Não era só aceitar que Jesus era o Messias. Jesus é o Messias. Não, ele teria que ajustar a ótica dele de que Jesus era o Messias, de que existe um escatom que já foi concluído, que uma justiça que já foi revelada. Tu tem noção? Cara, para passar para o cristianismo ali, sendo um judeu, não era fácil. Você tinha que ser arrancado de uma lente. Muito forte a lente judaica sobre isso. Tá indo aí? Tá indo, né? Então o que nós temos no primeiro ponto é de que Paulo inicia a sua trajetória de explicação do Evangelho pela justiça de Deus. Essa justiça foi anunciada e revelada
na cruz do Calvário. O sol da justiça raiou, salvação. Mas ela é difícil de ser assumida porque os judeus, os fariseus do tempo de Jesus, por exemplo, já tinham uma escatologia fechada. E nessa escatologia, julgamento final, novos céus, nova terra, tudo estava num dia só. E ponto. Lembra da última aula que tivemos aqui? Aqui mesmo. A gente falou sobre recriação. De que em Cristo todas as coisas foram recriadas. Deus está fazendo novas todas as coisas. Gente, isso é profecia do final do livro de Isaías. Como é que você vai lidar com isso? Com Isaías cumprido no Messias crucificado? É difícil. Se não pelo Espírito. Aí ele consegue. Antes de passar para o ponto 3, perguntas ou considerações, para não deixar tudo para o final. Pedro fala a respeito do juízo. Tem que falar alto para que todos ouçam. Pedro fala a respeito do juízo escatológico. Lendo, entendendo o juízo, ele fala que o juízo começa pela casa de Deus. Mas o que ele está querendo dizer ali é que a perseguição, o sofrimento, ele começa a separar. Deus começa a separar ali na casa. Então ali começa já o juízo escatológico, não o juízo escatológico final. Nesse tempo presente. Ezequiel mede o templo. Começa pela casa medida, né? Pois bem. Ponto 3. A justiça de Deus... Fala, Diego. Ia levantar e fez uma coçada de barba sem barba? Vai. Para o judeu, baseado em Daniel 12, a ressurreição era no final dos tempos, como você falou, no último dia mesmo, e coletivo, ou seja, nacional. Todo Israel seria salvo nas Deus. Quando Cristo ressurge, sozinho dos mortos, somente ele, e no meio da história, no meio do tempo, você quebrou as pernas da escatologia do judeu ortodoxo. Porque, como você falou, eles teriam que rever toda essa questão escatológica, baseada em Daniel 12. E, na verdade, Daniel 12 é apenas um fragmento de toda a escatologia de Deus. Mas eles tomavam aquele fragmento como um todo. E esse barulho não era fácil, não, porque você... Se bater de frente com um fariseu no século I, camarada como um fariseu que estudava muito, o escriba, e você dizer para ele que a escatologia dele estava errada, não dava não, cara. Era muito difícil para um homem comum. Tinha que ser Deus mesmo. Não dava não. Tinha que ser o próprio Filho de Deus. Até a questão da representatividade, da representação para um judeu era muito diferente, como você falou. Eles, por exemplo, liam Isaías 53 e para eles o servo sofredor era o próprio Israel. Era uma fala coletiva ali de como Israel do Senhor sofreria e depois colheria seus frutos, aquela coisa toda. Só que quando a gente consegue olhar pela ótica correta, pela ótica da própria justiça de Deus, a gente vê como o Senhor Jesus, como um rei, assim como Davi, assim como todos os outros reis do passado, eles representavam o seu povo diante de Deus, mas Cristo com a representação perfeita, né? no escatão perfeito ali, trazendo as características de servo sofredor de fato. Mas o dia vai ser muito difícil para um judeu realmente compreender essa questão, essa virada de tabuleira. Pra gente é muito fácil ver Jesus de cara, Isaías 53, por exemplo, mas pros caras não. Todo personagem bíblico tipológico, como Davi e Jonas, eles têm um pedaço de Jesus neles, né? A gente vê, mas Jesus tem eles todos. Então, se olha para Jonas, você vê Jonas lá 3 dias no ventre do peixe e para por ali. Você vê Davi lutando contra Golias, Davi sendo perseguido, mas vai ter um momento que esgota. Mas se você olhar para Jesus, você vê todos eles. Israel representado ali, a história de Israel, os 40 anos de deserto, os 40 dias de deserto, você vê toda a estrutura ali. Muito bom, David. Pastor, em relação a esse ponto de fundo que os judeus teriam do Messias, a gente sabe que no período de Jesus não existiam só os fariseus e os saduceus, mas tinha outras ramificações do judaísmo, era uma coisa muito misturada. Seria errado pensar que essa visão teológica mais precisa só estava na mente dos judeus que estavam envolvidos em movimentações rabínicas, dos fariseus. E o judeu comum, normal, ele não tinha todo esse plano de fundo. Por exemplo, quem te vê André passando o dia com Jesus, ele já sabe que ele é o Messias. A gente tem algumas relações de judeus médios que não têm ensino rabínico forte, que conseguem associar a pessoa de Jesus com o Messias, enquanto aqueles que têm um plano de fundo maior têm mais resistência a aceitar que ele seja o Messias por não ter todos esses fatos.
Então, seria errado ou não pensar dessa forma? O movimento não é tão monolítico assim. Tem dois lados disso. Você tem o templo e o sinédrio sendo controlado por fariseus e saduceus. Então a estrutura de proposição cultica e de ensino era desses dois. Os saduceus dominavam o sinédrio em sua maioria. Os fariseus eram representativos pela sua piedade, seu alto clero e alta capacidade intelectual. Então você pensa por um lado de que assim, a tradução oficial do judaísmo, ela tinha essa expressão. Se você for até os manuscritos de Qumran, que foram descobertos em 1940 e poucos, você vai encontrar uma comunidade messiânica, eles estão esperando o Messias ali, isolada no deserto, porque eles achavam que aquilo tudo estava muito corrupto. Lá, os saduceus, os fariseus haviam corrompido a perspectiva, e aí você tem uma comunidade que até dizem que João Batista era um daqueles da comunidade de Qumran, mas eu diria, Lucas, que havia uma espécie de julgo oficial, institucional sobre o judeu, porque ele precisava ir no templo para oferecer o sacrifício. Mesmo que ele tivesse uma visão um pouco mais particular do Messias ou algo assim, ele não tinha uma capacidade de voz que pudesse de fato influenciar essa visão a outros, porque a visão institucional, tanto do julgamento, do sinédrio, quanto das leis que eram aplicadas e também da recepção dos sacrifícios, ela era toda farisaica e de saduceus. Então, não há uma espécie assim de convenção para todos. Mas o que eu li em todos os livros que eu encontrei, o Hidebus, todos mesmo, F.F. Bruce, todos os caras falando sobre a expectativa messiânica, é de que de um modo muito especial e particular, havia uma grande expectativa messiânica crescente desde de que Herodes havia feito o templo. Porque a gente sabe que Herodes é um edumeu. A gente sabe que Herodes ele não é alguém de linhagem israelita, né? Ao menos não pura. Então, quando a gente pensa no século I, Lucas, todos os livros que eu já li dizem que havia um grande fervor messiânico. Uma grande expectativa. Talvez, principalmente, por Israel estar sendo dominado, de que Deus sempre operava resgates de domínio, enfim, de várias formas. Não acho que é um pensamento monolítico, como você mesmo disse, mas um pensamento institucional, que inclusive mandou pessoas para perguntar ao João Batista, tu é o Cristo? Aquilo ali era uma comitiva oficial, né? Porque eles tinham que bater a lista. Tu é o Cristo? Tu é o profeta? Tu é fulano? E fizeram o mesmo com Jesus. Tu é o Cristo? Tu é isso? Tu é aquilo? Por quê? Porque a instituição meio que achatava as minorias, né? E o controle também do sacrifício, enfim. Alguém mais aí? Alguma pergunta? Foi? Beleza? A justiça de Deus em Cristo. Vamos caminhar. Se já entendemos a justiça como um ato de revelação, um ato escatológico, agora, o que significa essa justiça em Cristo? Vamos lá. A justiça de Deus em Cristo, que está aí descrita, diz assim, ó: assim como é verdade sobre toda a revelação do mistério, de que este tem Cristo como seu conteúdo, o mesmo também se aplica à justiça de Deus, uma vez que a base para a absolvição no julgamento divino encontra-se em Cristo. Além disso, assim como todo o Evangelho paulino tem como centro a morte e ressurreição de Cristo, o mesmo acontece com o Evangelho da justificação pela fé. Lembre-se disso, Paulo centraliza a morte e a ressurreição de Cristo como pináculo para a sua estrutura teológica. Romanos 3, que a gente leu, 21, 31, e pode ser reaberto, eu vou lá de novo. Romanos 3, do 21 ao 31. Diz aí, o verso 21, de que a justiça de Deus se revelou. Apocalipse de novo aí. A justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada, ou seja, profetizada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todo e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu quero aqui mencionar uma grande surpresa para os judeus. Para os judeus era, quando a justiça de Deus se revelar, a gente vai se safar dessa, porque a gente é o povo de Deus, e todo mundo vai se ferrar fora da gente. Todos os gentios vão perecer. Olha o que Paulo está dizendo, mais uma grande surpresa, de que essa justiça se revela salvadora, tanto para judeus
quanto para gregos. Era difícil admitir isso. Mas os gentios também haviam entrado dentro da grande bênção da justiça revelada de Deus. É um outro problema para os judeus da época. Porque não há distinção, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus, ele começa a explicar como é que Deus operou isso. Aqui é uma espécie de... Deus abre a tampa do capô do carro e mostra o motor. Agora vou te mostrar como é que faz o carro andar. E Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. O que acontece aqui, às vezes, passa diante dos nossos olhos e nós não percebemos. Deus mesmo está apresentando um sacrifício a Deus. Deus mesmo está apresentando perante o próprio Deus. Aqui a Trindade tem operação. Deus está apresentando um sacrifício. Esse sacrifício precisa ser um sacrifício à altura do próprio Deus. E só o Filho de Deus poderia ser esse sacrifício à altura a ser recebido pelo próprio Deus. Dá uma olhada aqui na continuidade. Deus fez isso para manifestar o quê? Mais uma vez, a justiça. Olha aqui como isso não é um tema pequeno. A justiça de Deus. Por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, mais uma vez, a palavra revelação aqui, manifestação da sua justiça no tempo presente. Paulo é muito enfático, né? Você percebe? Ele está enfatizando presente. Isso aconteceu agora, a fim de que o próprio Deus seja justo, ou seja, em Deus não se encontra pecados que não são tratados com a devida medida, e justificador, com a oferta em Jesus, a oferta de Jesus, a oferta em Jesus. Aqueles que creem nessa oferta, creem no ofertório, creem no ofertante, creem nele, podem ser justificados. Deus, então, é o Senhor de toda a operação de justiça. Ele é tanto o que promove a justiça, ele é tanto o que apregou a justiça, ele é tanto o que cobra a justiça, ele é tanto o que paga pela justiça, e ele é o próprio que justifica esta pessoa diante dele. É claro, a gente vai tratar de que justificação é essa já. Então, cada um de nós precisa reconhecer de modo muito claro de que não há justiça no homem. O Senhor é o dono da lei da justiça, o propagador da justiça, o vindicador da justiça, o pagador da justiça e o justificador. Qualquer ato, e é por isso que Paulo vai falar o verso 27, acho que é muito claro para você e para mim, né? Onde é que fica o quê? Não tem orgulho. O orgulho, ele é completamente contraditório ao justificado. Por isso nós devemos combater o orgulho com muita força, muita contundência, porque todo ato de Deus é gracioso. Tudo que nos faz ser quem somos nele é gracioso. Os atos de justiça própria são extremamente desonrosos diante de tão grande salvação por meio da justiça de Deus. Então, fica aqui uma aplicação pessoal, né? O orgulho é contrário a toda a obra que Deus fez na cruz, fez por nós, e todo o amor que Deus tem por nós é completamente contrário ao orgulho, né? O próprio Deus em Cristo se humilhou. Isso é extremamente glorioso e significativo. Deus se humilhou em Cristo. A humildade está em Deus. E nós, quando não lutamos contra o nosso orgulho de maneira extremamente contundente, nós estamos faltando em consideração e valor a esta grande salvação operada por Deus. Sendo assim, tempo presente, que você encontra no verso 26, é muito importante. Tem aí um slide sobre isso. Agora, no tempo presente, Deus abandonou, entretanto, essa atitude de espera e mostrou sua justiça vindicadora na morte de Jesus. Aqui, mais uma vez, o apóstolo elucida claramente o significado histórico redentor da morte de Cristo, no sentido de que o julgamento divino sobre os pecadores, sobre os pecados do mundo foi, por assim dizer, ajuntado na morte de Cristo, e desse modo o escatom tornou-se presente. Assim como a ressurreição de Cristo é o irromper da nova criação,
também o julgamento final de Deus tornou-se manifesto em sua morte. Desse modo, Deus justificou-se a si mesmo em relação ao mundo dentro dele e ao mesmo tempo tornou conhecido, revelou a justiça que é necessária para aqueles que têm fé em Jesus possam ser julgados por Deus. Para que você seja julgado por Deus e seja encontrado aceito, recebido, você precisa ter a justiça de Jesus. Por quê? Deus aceitou a justiça de Jesus e o ressuscitou dentre os mortos. Para que você possa ser ressuscitado dentre os mortos, você tem que ter aquele padrão. Esse é o padrão de justiça de Deus. Mas eu não tenho. Você não tem. Então, a cruz é também... Semana retrasada, meus alunos fizeram um júri simulado. Levantaram uma pauta lá e fizeram lá um júri simulado. Já fez essa brincadeira na escola, né? Não? O que aconteceu na cruz foi um julgamento verdadeiro e ao mesmo tempo um julgamento antecipado. Deus estava mostrando o padrão do grande dia. Qual é o padrão do grande dia? O Filho de Deus. Então, quando nós olhamos para o julgamento de Deus, nós vemos na cruz do Calvário uma antecipação, um teatro vivo e real, não apenas uma figuração do que vai ser, mas algo real aconteceu ali, onde o povo de Deus, para que possa ser ressurreto, precisou receber o julgamento. Esse julgamento passou a ser revelado, a justiça de Deus revelada e também palco de pregação para o povo de Deus, que aponta, olha como Deus julgará o mundo. Aí você explica a cruz. Caramba, mas a cruz 3 dias depois, Deus mostra que aceitou a oferta propiciatória e ressuscitou Jesus. Aí o cara olha, mas e a vida de Jesus? Você olha para a vida de Jesus. Perfeita. Cumpriu toda a lei de Deus. Então, para ser ressurreto, eu preciso cumprir a lei de Deus. Sim, mas você não tem como. Então, como? Acho que é a pergunta daqueles homens. Mas como? Como a gente faz agora? Não tem como. Então, eu estou condenado. É isso. Você está condenado. Você não tem como. E aí, então, você revela a fé em Jesus. Deus encontrou um caminho que deixa todos nós, assim, perturbados. A fé em Jesus. A fé em Jesus, pela graça de Deus, o poder do Espírito Santo, é o caminho que Deus preparou. Isso que você falou, o apóstolo mostra em Romanos 4, 4 e 5 também, que diz assim, ora, o trabalho não se lhe conta recompensa como dívida, como dádiva, perdão, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Ou seja, a única forma que o homem tem de receber todos os méritos de Cristo, só que perfeito e não ser condenado, é entregando a fé em Cristo. Aí é uma troca. O homem dá a fé e recebe a justiça de Cristo como os méritos. E é o que nós vamos falar agora sobre justiça pela fé. Você já fez o prelúdio. Justiça pela fé sem a lei. É o ponto 4 da nossa colocação. Por favor, me acompanha aí. Diego já fez uma introdução pra gente, né, Diego? Obrigado. Justiça pela fé sem a lei. Dá uma olhada, por favor. Acho que vocês acharam esse slide. Não menos distintivo que o caráter escatológico presente da justiça de Deus proclamada por Paulo e sua revelação em Cristo além disso, o fato dela ser colocada numa relação muito próxima com a fé, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Mas eu continuo, irmãos, porque nós vamos ter agora uma situação muito importante de ser analisada. O slide seguinte, eu só vou ler o começo, diz assim, quando o apóstolo diz em 3:21, 28 de Romanos, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, é indicado claramente o contraste com a concepção judaica de justiça de lei, ou da lei, perdão, ou pela lei, ou por meio da lei. Aí você vai encontrando as referências que Paulo usa. Semelhantemente, ele fala, por um lado, daqueles que são da lei, ou estão debaixo da lei, ou por outro, aqueles que são da fé. Este sem, da ou pela, respectivamente, é uma denotação abreviada do que em outras passagens é assim chamado de sem, das, pelas, obras da lei,
ou simplesmente sem, das ou pelas obras. Obras e obras da lei encontram uma questão muito parecida. Aqui tem algo que eu acho que vocês vão gostar de ver, nesses 8 minutos que a gente tem para terminar. Obras da lei. Dá uma olhada aí. Paulo aqui usa uma expressão que tem seu equivalente no rabínico se misvot, ou o que é ainda mais comum, simplesmente misvot. O primeiro termo significa literalmente obras dos mandamentos, enquanto o segundo, que quer dizer mandamentos, tem um sentido mais pleno de obra resultante do cumprimento dos mandamentos. Isso porque o cumprimento dos mandamentos, desse modo, não é concebido como algo abstrato, mas no sentido concreto da obra dele resultante, o cumprimento individual da lei como um ato. Aqui eu vou citar para vocês, passa um slide e encontramos o outro. Eu peguei uma citação aqui de um judeu, uma citação antiga de um judeu, se você puder dar uma olhada. Tá uns 3 slides depois, tá assim, de acordo com o pronunciamento do rabino. Se alguém achar, é só me dar um okzinho visual. De acordo com o pronunciamento do rabino Sanania ben Akash, e aí faz as citações, você pode procurar depois, eu posso te enviar o material. Olha o que ele diz, esse rabino aqui. Deus desejou permitir que Israel alcançasse méritos e, portanto, deu-lhes a extensa Torá e os mandamentos, conforme é dito, a fim de dar méritos a Israel. Aprove a Yahvé criar a Torá grande e forte. Olha o que Hillel, rabino imediatamente anterior a Jesus, diz aqui também. E de Hillel é passada adiante a palavra, onde há muita carne, há muitos vermes, onde há muitos tesouros, muitas preocupações, onde há muitas mulheres, muitas superstições, e onde há muita lei, há muita vida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Primeiro, de que Deus deu a lei para Moisés, ou seja, para o povo de Israel, para que essa lei se tornasse um acúmulo de méritos ao serem cumpridas as leis. E esses méritos eram levados até Deus, que apresentava, obviamente, a ideia, parece muito catolicismo, com os tesouros, né, acumulados pelos santos, e aí esses tesouros têm méritos, aí você intercede pelos santos, os santos têm méritos além da conta, e eles... Enfim, a ideia é de que esses méritos eram pelo cumprimento da Torá, cumprimento da lei. Diego, você tem que decidir, porque às vezes eu penso que tu levanta a mão, eu coçou o cabelo. Eu olhei, foi ou não foi? Mas nós entendemos que Paulo vai dizer que esse tipo de cumprimento de lei não somente não é possível na sua veracidade, o homem não é cumpridor da lei como se conseguisse, mas também nunca foi proposto por Deus que isso fosse base meritória. A gente não encontra esse tipo de colocação por parte da Torá. É claro que você encontra de que o justo cumpre a lei de Deus, mas a gente também encontra um contraponto, por exemplo, no Salmo 1. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ao contrário de fazer aquelas coisas certas com o que ele fez no verso 1 e 2 do Salmo 1. Mas eu queria muito chamar a atenção dos irmãos para algo que é importante de ser relatado. A fé e graça estão sendo usados paralelamente por Paulo, como você já deve ter percebido. É como se está em Romanos, né? A gente está junto em Romanos, é só olhar. Está dizendo assim, por exemplo, é a justiça, verso 22, capítulo 3, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. Aí está dizendo mediante a fé, você encontrou isso aí, não foi? Mediante a fé. Agora vai dizer assim, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pelo quê? Por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Eu não sei se você percebe, mas uma espécie de contraposição existe entre fé, a lei, obras, graça. Parece que as coisas entram em fight ali, entram em uma luta, uma contra a outra. Então, dá uma olhada no slide onde eu escrevo com letras maiores, assim. Assim, a fé e as obras contrastam entre si como a graça e a lei. E pela fé é sinônimo de segundo a graça. Sempre que você encontrar essa realidade, você vai perceber isso. Vai em Efésios, é só um pouquinho depois, por favor. Efésios capítulo 2. Dê uma olhada
o verso 8, 2:8. Alguém achou? Pode ler, por favor, até o final do 9? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Para aí, olha só que interessante. Porque pela graça vocês são salvos. Repare que em outros momentos Paulo fala, salvos pela fé em Jesus Cristo. Ué, mas pela fé ou pela graça? Então significa que Paulo traz o conceito de fé, presta atenção, o conceito de fé vai ganhar uma compreensão mais ampla no conceito de graça de Paulo no Novo Testamento. Ele não está fazendo um contraponto de fé e graça. Ele só está ampliando a leitura. Essa fé que você encontra em Gênesis 3:15, em Gênesis 15, onde Abraão creu e isso lhe foi atribuído para a justiça. Não foi? Você encontra? Mas você repare que você também vai encontrar assim, que Abraão andou pela fé. Repare que a palavra graça ela não é tão comum no Velho Testamento, mas a palavra graça é muito comum no Novo Testamento. Significa que Paulo ele traz um olhar ampliado dessa fé e explica que essa fé é fé graciosa. Então, quando ele usa aqui, porque pela graça vocês são salvos, ele poderia também ter dito assim, pela fé vocês são salvos. Porque os dois, na verdade, não são contrapondo um ao outro, mas a compreensão da fé se tornou grande demais para você usar só a palavra fé. Então Paulo usa a palavra graça. É pela graça que você tem fé, é pela graça que você tem salvação, é pela graça que a justiça chegou. Graça é um guarda-chuva grande para Paulo. E dentre as suas varinhas você encontra fé, redenção, salvação, sol da justiça raiado. Então a palavra graça para Paulo, ela encontra uma espécie de... É uma grande caixa onde muitas coisas se acomodam. A redenção é pela graça. Então, o ato de Deus ir na direção do seu povo e salvá-lo é um ato gracioso. Mas Paulo insiste em dizer que isso é pela fé, porque ele também busca no judaísmo a compreensão daquilo que já se foi. Repare, por favor, se você abrir em Gênesis, e aí eu acho que é o último caso de Abraão, já que a gente está falando de imputação agora em Abraão, gostaria que você pudesse usar comigo Gênesis 15. Gênesis 15, 6. Achou? Diz assim, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para... Esta palavra aqui, e o Hermann Ridderbos e outros autores também insistem, cuidado. Quando Paulo usa esse texto, a gente vai ver Paulo usando esse texto em Romanos 4, ele está usando esse texto para traduzir o espírito desse momento para o povo do Novo Testamento. Aqui, atribuir ou imputar não tem o mesmo peso que tem ali quando o Diego lhe disse sobre o salário, por exemplo. Ali é classicamente um termo, perspectiva de imputação. Aqui fala sobre retidão. Ou seja, dê uma olhada, por favor. Quando você vai em Romanos 4, não tem problema. A gente lê os dois textos lá, em Romanos 4. Esse conceito de imputação, ele é um conceito neotestamentário. Ou seja, é um conceito paulino para a percepção que devemos ter no primeiro século dessa realidade. Dê uma olhada, por favor. Romanos capítulo 4. Que diremos, pois? Que diremos então a respeito de Abraão? Nosso pai segundo a carne. O que foi que ele conseguiu? Pois se Abraão foi justificado por obras, tem que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, e sua fé é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui, ou legosomai, que é a palavra grega que é utilizada para isso, imputa ou atribui pecado. Onde nós estamos aqui?
Por exemplo, existe uma 11:51. Existe um grande debate que volta e meia tem acontecido sobre a nova perspectiva de Paulo, onde os autores como N.T. Wright falam de que a imputação ela não pode ser percebida nas escrituras como um ato real, judicial. O que acontece aqui é que nós temos dois textos. O primeiro, de Abraão, não pode ser exatamente imputação, mas traz uma ideia muito clara de que quem anda com Deus não pode andar segundo suas próprias obras. Já o texto que fala sobre salário, se você puder olhar aqui, por favor, né, a ideia de salário, de dívida, ele é um texto mais voltado para o século I e, de fato, tem uma consideração mais voltada para esse aspecto da imputação. O que Paulo está fazendo? Olha o que o Hermann Ridderbos fala, que eu achei muito interessante. Como devemos interpretar, então? Eu tenho que parar por aqui. Quando, para o Evangelho da Justiça, Paulo usa Abraão e o pronunciamento de Gênesis 15:6, ele dá uma outra nuance de significado para as palavras de Gênesis 15:6. Ele as traduz, por assim dizer, para o modo de pensar legalista do judaísmo posterior. Materialmente, porém, permanece inteiramente em harmonia com o teor do pronunciamento do Antigo Testamento, que é dominado pelo caráter repleto de graça do relacionamento de Deus com Abraão, e não pela doutrina sinagogal posterior de mérito. Ou seja, a ideia da imputação, da atribuição de justiça por parte de Deus, ela é real em Paulo. E Paulo usa como exemplo a fé de Abraão, como alguém que não alcançou por suas próprias obras a justiça de Deus. Nesse significado, Paulo amplia a ideia, dizendo que não somente foi isso que aconteceu, como também em Cristo Jesus recebemos de Deus tal justiça. É claro que não dá para a gente expandir aqui, eu ia falar de Lutero, de outros caras também. Mas o que acontece? Eu discordo, e aí cada um tem o seu ponto de vista, eu discordo de N.T. Wright e outros autores sobre a não existência da imputação. Eu acho que isso é errado. Eu acho que é uma leitura equivocada. Por favor, leiam as coisas. Aqui a gente não vai ficar objetando para que você não leia. Eu discordo da NPP do ponto de vista de que não há imputação. Eu discordo. O que acontece muitas vezes é que alguns cristãos fazem disso um princípio de igualização. Quando Deus olha para o mundo, ele não vê mais ninguém, ele vê Jesus em todo mundo. Sim, mas cuidado, porque tudo que temos é recebido de graça. Não somos Jesus, não somos igual a Jesus. Jesus tem um nome sobre todo nome. Esse princípio de igualização é perigoso, porque pode tornar todos nós, não somente pequenos cristos, que refletem o Cristo, mas o próprio. E isso é preocupante. Então, assim, leiam com mais apuro. Eu não vou conseguir terminar aqui para fazer tudo que eu gostaria de fazer. Mas Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 3-9, ele vai dizer exatamente que ele abandona tudo aquilo que ele tinha. Ele vivia como judeu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, ele quanto à lei, ele era zeloso, tudo aquilo, ele fala assim, tudo isso reputei por perda. Para quê? Para receber o quê? Fiquei parado aqui. Receber todo o conhecimento, toda a dádiva que vem de Jesus Cristo. Portanto, eu queria que vocês pudessem ler as considerações sobre isso, e a conclusão é a seguinte, está no final. Assim, a doutrina de Paulo da justificação, com suas várias facetas, histórica, redentora, cristológica, a legal e atributiva, é um todo impressivo e cuidadosamente integrado. A justiça de Deus como dádiva redentora escatológica, como condição e acesso à paz com Deus e à vida eterna, foi revelada. Ela é revelada no grandioso acontecimento redentor da morte e ressurreição de Cristo, no qual Deus, como juiz, manifestou sua justiça, tanto julgando quanto absolvendo. Como dádiva redentora de Deus, é concedida àqueles que estão em Cristo pela fé. Para eles, consiste, portanto, de atribuição pela graça, como uma dádiva gratuita e não uma consideração nas próprias obras do homem como méritos. Nesse sentido, pode-se dizer que a fé é imputada, ou seja, atribuída para a justiça, a saber, como meio, tendo por base a obediência e o ato justo de a saber, Jesus, e de se chegar à justificação para a vida e a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo nem abrir para pergunta e resposta, mas a suma é de que toda essa realidade de um Deus justo, fazendo justiça, cumprindo justiça,
recai sobre nós na pessoa de Jesus Cristo. Não temos orgulho nenhum para sustentar, de nada, absolutamente. E que em Cristo Jesus essa justiça, nessa manhã de domingo, ela pareça tal como é, grande, maravilhosa, densa e indispensável. Amém? A gente vai orar e vai seguir ali para o prédio. Não, terminou não. Estou ouvindo vozes de Ana Vitória. Nós vamos para o prédio assim que pudermos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, é pela graça de Deus que estamos aqui. O Senhor nos deu fé para crer. E esta fé que foi imputada aos santos, hoje é a fé que justifica, por meio de Jesus Cristo, todo aquele que crê. Nós cremos nessa manhã que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos. E diz a palavra de que todo aquele que crê será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta aula traga alegria a todo aquele que crê. Em nome de Jesus, amém.